Presidente, há qualquer coisa no meu sentimento anticlerical que me faz detestar falar no público, mas, enfim, fui instado, parece que por razões de ordem técnica, e como tenho, aliás, uma grande estima pela TV Justiça, que suponho que este tem de estar a fazer a cobertura, obviamente não podia ceder, além de que os pedidos do professor Jorge Bacelar Gouveia são irresistíveis, é uma das razões fundamentais porque aqui estou hoje, foi por ele me ter pedido, ainda por cima o pedido dele deixou-me muito contente. Toda a gente me diz que a prática que eu tenho de convidar pessoas para fazerem conferências 48 horas depois ou uma semana depois é completamente inadequado e, portanto, vejo cá mais quem o faça e, como normalmente as pessoas, que ele próprio, tem a generosidade de responder a estes pedidos em cima da hora, eu não podia fazer de outra forma. De qualquer forma, para mim é sempre uma grande alegria vir à Universidade Nova e à sua Faculdade de Direito em especial. Tenho aqui muitos amigos, tenho aqui muitas pessoas que admiro profundamente e creio que esta faculdade tem contribuído para uma reflexão muito significativa e muito importante sobre o direito. Enfim, no outro dia recebi um pedido de um jornal, que aliás estimo muito, enfim, já estimei mais, mas tenho a impressão que nestes tempos que correm, cada vez estimamos menos as coisas que estimávamos mais, que me pedia para indicar em 800 caracteres motivos de otimismo sobre Portugal. Não tenho muitos, mas, enfim, a forma como, numa manhã de trabalho, enfim, não somos muitos, mas apesar de tudo, trata-se de uma plateia muito ilustre, de uma plateia de pessoas muito ocupadas e que, apesar de tudo, conseguem encontrar tempo para vir discutir estes temas, para vir refletir, é seguramente um dos motivos de otimismo que eu encontro em Portugal. Porque, tirando estes de crescentemente haver umas pessoas interessadas nesta atividade subversiva de pensar, não há muito mais. Eu costumava dizer que os criadores portugueses, a música portuguesa, mas até a morte do Bernardo Sassetti aparece como completamente simbólica dos tempos horríveis que corremos. Vivemos, não corremos, não é? Embora nos queiram pôr a correr, mas isso é outra história. Bem, eu queria também, além do agradecimento ao professor Bacelar Gouveia, agradecer ao professor Rodrigo Duarte e manifestar-lhe a honra que é para mim estar numa mesa por ele presidida. Ele disse qualquer coisa do género que os 4 oradores eram príncipes. Obviamente não o reconheço nessa categoria, mas a ele reconheço-lhe o direito de atribuir graus, mesmo quando injustos, e, portanto, muito obrigado. Bom, convocaram-me para um tema que, se não estou em erro, é o do endividamento e da soberania, entendido, presumo, a perda de soberania. O tema, obviamente, é de total atualidade, é tanto mais quanto se alguém leu o jornal antes de vir, se ouviu a rádio ou qualquer coisa desse género, viu que, para usar a expressão do público, Portugal inicia hoje um novo teste para receber uma tranche de 4 mil milhões de euros. Ou seja, começa hoje mais uma ronda de negociações entre o governo português e a so-called Troika. E os jornais transmitem isto desta forma engraçada. Portugal iniciou hoje um novo teste para receber mais uma tranche de não sei quantos mil milhões e tal. Tudo isto entrou na normalidade, tudo isto é descrito como um fato absolutamente frequente. O António Espanha, que por acaso a única coisa que tem é que veio dar razão a algumas orientações deste governo, designadamente ao prolongamento da idade para a reforma. É verdade que ele se mantém ativíssimo, mas que os alunos da licenciatura sejam privados do brilho da exposição dele é de facto uma pena, de maneira que este discurso do António Espanha, que suponho que não tinha este objetivo, tem, digamos, essa, como é que se deve dizer, essa externalidade positiva para o governo e externalidade que nos faz lembrar a externalidade negativa para os alunos que é não poderem dispor do ensino direto dele, pelo menos os alunos do primeiro ciclo. O António Espanha, além de mais, teve a vantagem de dizer muitas coisas muito melhor do que eu poderia ter dito, mas que têm a ver, de alguma forma, com o meu tema e com as minhas preocupações destes dias, melhor dizendo. Eu bem digo isto, que o púlpito para mim é uma atrapalhada. Enervo-me imenso a falar no púlpito, se estou ali posso ir dando uns pontapés nas pessoas do lado, os pontapés não interpretem mal, mas dando umas graças mais dinâmicas. Bem,
Naturalmente, como todos estão recordados, este tema das consequências do endividamento sobre a soberania nacional é um tema clássico, é um tema muitas vezes tocado. O pensamento liberal, quando se estrutura, Adam Smith, David Hume, constroem, digamos, todo um conjunto de nuvens sombrias em torno do endividamento. E, enfim, se recordarmos alguns dos pontos que eles apontam, não deixa de ser interessante vê-los à luz daquilo que se passa hoje em dia. Em primeiro lugar, digamos, a criação de uma classe de rendeiros inertes, vivendo apenas da aplicação da dívida pública e desinteressando-se de aplicações produtivas do capital. Depois, digamos, a perda de soberania perante os estrangeiros, perante os Estados estrangeiros, perante nacionais de outros Estados. Depois, a perda de soberania perante os seus próprios súbditos. E já agora, uma coisa um pouco marginal, mas que também tem graça, que é o prolongamento das guerras, que, financiadas pelos empréstimos, tendem a prolongar-se, enquanto que, se fossem por impostos, provavelmente mais rapidamente se resolveriam. Tomemos cada um destes pontos e vejamos na sua atualidade. Bom, quanto à questão das guerras, suponho que as guerras americanas são um bom exemplo do que anteviam os liberais. Ou seja, provavelmente se as intervenções no Afeganistão, no Iraque, noutros sítios onde os Estados Unidos costumam ir passear, não fossem tão financiadas de uma forma tão generosa pela dívida pública, estas guerras não se teriam prolongado desta forma muito tempo, não teriam atingido esta dimensão. Depois, quanto à criação dos tais rendeiros, os tais prestamistas do Estado, vivendo apenas de aplicações especulativas, não sei se vivem apenas, mas vivendo basicamente de aplicações especulativas, suponho que nenhum de nós terá muitas dúvidas quanto à verificação dessa previsão. Depois, também, quanto ao limite da soberania em face do estrangeiro, enfim, comecei com a citação do público, voltarei lá, mas parece-me que é evidente que assim é. Já quanto às limitações do Estado em face dos seus próprios súbditos, as coisas são um pouco menos lineares. Em relação aos prestamistas internos, o Estado tem bastante menos respeito, pelo menos o Estado português. Basta ver a forma como o Estado português tratou os pobres, os detentores de certificados de aforro, tradicionalmente pequenas poupanças. É certo que, por uma profissão legislativa, não eram necessariamente muito pequenas poupanças, havia disso e havia umas poupanças maiores, mas o Estado, dentro daquele desrespeito pelo direito que o António Espanha também analisava, não se preocupou nada em cortar os juros dos pobres, dos detentores de certificados de aforro. Quer dizer, esses não representam um perigo, quem representa um perigo são os financeiros internacionais e, portanto, esses juros é que não é possível tocar. E esta questão eu peço desculpa, eu não queria marginalizar muito, porque, falando de soberania, eu reconheço os fortes limites à minha soberania que resultam da necessidade do Sr. Presidente impor uma ordem, uma disciplina e a vontade, digamos, popular de ter, digamos, intervenções com o tempo de todos os restantes participantes e já agora de ir almoçar a uma hora razoável. Portanto, vou tentar conter-me e não perder muitas vezes o fio à meada, como estava agora a acontecer, porque perdi-me no que ia dizer. Mas, portanto, aconteceu esta coisa que foi Portugal, os certificados de aforro, na sua generalidade, foram levantados, eram considerados uma dívida cara e, portanto, o Estado português não podia pagar tanto às pequenas poupanças aplicadas em títulos de dívida pública e, portanto, passou a pagar aquela bagatela que sabemos aos financiadores externos ou aos financiadores nacionais com outra capacidade que compram títulos de dívida negociável em vez dos tais títulos, digamos, arcaicos, sem razão de ser na modernidade, que eram os certificados de aforro. Bem, este julgamento apocalíptico sobre a dívida pública não deve ser levado longe demais, não quero ser mal entendido. Designadamente, a crítica que foi feita ao grande endividamento público inglês veio a ser reanalisada
e veio a ser fortemente contestada por alguns elementos. Enfim, tenho a maior das dificuldades em falar nisto na frente do António Espanha, mas hoje em dia é compreensível que foi a criação dos mercados de dívida pública e a contribuição que deu para o aparecimento de uma revolução financeira que permitiu a revolução industrial. Da mesma forma que foi a boa organização da dívida pública inglesa comparada com a péssima organização da dívida pública francesa que permitiu a sistemática supremacia militar inglesa em relação à francesa. Eu não entro, de fato, no anátema da dívida, limitei-me aqui a referir algumas coisas que me parecem interessantes. Acho que a dívida é um instrumento totalmente legítimo por parte dos Estados e que a reabilitação a que temos vindo a assistir da ideia que os Estados são como as famílias, não podem gastar mais do que aquilo que têm, é uma ideia totalmente errada. O Estado tem aquela capacidade, expressa de forma notável na Constituição norte-americana, de to borrow on the credit of the Union, de poder pedir emprestado com base no crédito que nós temos, com base na possibilidade que temos de vir a gerar os meios para responder a este crédito. E seguramente que em determinadas condições o endividamento é não só normal, como é útil, como é desejável. É certo, no entanto, que historicamente o endividamento trouxe problemas a muitos Estados e trouxe ao Estado português. Temos todos a ideia de como a operação de conversão da dívida do início do século XX pôs termo uma situação muito complexa da situação portuguesa. Foi importante, por exemplo, para a propaganda republicana, pelas cláusulas vexatórias que foram incluídas nesta conversão da dívida. Ainda não sabia o que era cláusula vexatória nessa altura. Por exemplo, uma das cláusulas vexatórias era a criação da Junta de Crédito Público e a sua manutenção durante 100 anos, que acabava, portanto, há poucos anos, com essa estrutura. Isso era uma cláusula já muito vexatória. As dois, enfim, são uma história um pouco mais complicada, mas na medida em que o tempo o permita, lá iremos. E depois a questão do endividamento tendeu a confundir-se com a questão da desorganização das finanças públicas. E todos sabemos como para a Primeira República foi trágica essa desorganização das finanças públicas e como, digamos, surgiram os salvadores em disputa, na formulação Armindo Monteiro e na formulação Salazar, o Armindo Monteiro mais ligado aos negócios e derrotado, digamos, na sua tentativa de ser o salvador. Isto é o Armindo Monteiro I, não é o Armindo Monteiro II, o anglófono, do qual todos temos muita simpatia, é o Armindo Monteiro I dos anos 20, e depois o Salazar, mais ligado aos meios clericais e ao exército, como sabemos, e que vai ser o triunfador e que vai ser, digamos, ele, por ordem nas finanças e por essa via a garantir, digamos, aquilo que era entendido como a soberania em todo o seu poder. E essa soberania em todo o seu poder levou até à expressão do orgulhosamente sós. Éramos tão soberanos que não nos importávamos com nada. Isto para dizer um pouco que a questão da soberania merece sempre ser pensada a várias luzes. A soberania tem os limites que conhecemos, tem os limites que os nossos constitucionalistas, com diferentes perspectivas, mas obviamente sempre muito bem, basta ver os casos presentes de constitucionalistas nos ensinam, e, portanto, digamos, a soberania é sempre qualquer coisa que tem que ser limitada. Mas, sobretudo, nos últimos anos, e aí, digamos, não quereria voltar a anos, o António Espanha bateu muito, houve uma erosão total da ideia de soberania, em face da tal ordem neoliberal que se foi instalando, a ideia que o mercado funcionava melhor do que o soberano, a ideia de que a autorregulação funcionava melhor do que a regulação pública e assim sucessivamente. E, ao mesmo tempo, nos planos dos factos, a globalização, designadamente a globalização financeira, veio trazer um desarme daquilo que era a soberania tradicional em matéria financeira. A existência de moeda própria, de políticas económicas próprias, de políticas fiscais próprias. Isto substituído por um vazio.
ou pelas regras ditadas pelas tais entidades abstratas dos mercados. Neste contexto, Portugal vai ser confrontado com duas realidades. Por um lado, vai entrar na altura nas comunidades europeias, hoje na União Europeia, movimento que para a minha geração foi qualquer coisa de extremamente positivo. A ideia que aceitávamos partilhar alguma da nossa soberania no quadro de uma organização que defendia um conjunto de valores de democracia e de progresso que todos nos tínhamos batido, que não haveria mais orgulhosamente sós, mas depois Portugal foi acompanhando a evolução, permitam-me que diga assim, perversa das comunidades europeias e, sobretudo, a passagem para a União Económica e Monetária. Todos serão recordados que a ideia da União Económica e Monetária esteve sempre um pouco presente na integração económica. Havia uma velha frase do Jacques Rueff, que era a Europa ou se fará por moeda ou não se fará. Afinal, provavelmente, a moeda, em vez de fazer a Europa, vai a desfazer. É aquilo que, digamos, se pode hoje em dia colocar como possibilidade bastante razoável. E nós aceitamos entrar na União Económica e Monetária, aceitando ao mesmo tempo ceder a nossa soberania monetária, deixar de ter uma moeda própria, deixar de ter a capacidade de utilização dos instrumentos cambiais e, digamos, aparentemente as coisas ficavam por aí. Depois, em cima disso, havia outra coisa que vinha um pouco na sombra e que os nossos dias mostram a importância real que tinha, que era a questão da impossibilidade de financiamento público, de financiamento por parte do Banco Central, primeiro ainda do Banco de Portugal e depois do Banco Central Europeu ao Estado português. Portanto, tínhamos no plano financeiro já estas limitações. Mas dizia-se, de qualquer forma, a política económica continua a ser do Estado, a política de finanças públicas, a política fiscal, a política de despesa pública, tudo isso continua a ser do Estado. Ora bem, o que é que a União Económica e Monetária vai mostrar? Que, infelizmente, isso não era verdade. A política económica foi sendo esmagada, já vinha sendo de trás, com as regras de concorrência, com muitas das regras da Constituição Económica Europeia, e depois a política financeira por um conjunto de medidas que foram sendo tomadas e que tiveram, digamos, o seu expoente mais visível, mais espetacular, naquele tratado que Portugal foi o primeiro país a ratificar, ou seja, o Tratado Intergovernamental, ou excelente nome, mas sabe, eu só me lembro do nome de um manifesto que promovi com outros colegas, chamado Um Tratado que Não Serve à Europa. Mas, portanto, aquele tal tratado para criar o chamado Compacto Fiscal, em que os Estados abdicam de quaisquer poderes na área fiscal, em que toda a tradição secular de poder, de concentração de poder nos parlamentos é totalmente esvaziada. Enfim, o António Espanha explica bem o que é o direito hoje em dia e o que é esta repartição de poderes para os defensores daquilo em que estamos metidos, digamos assim. E, portanto, digamos, a simples entrada de Portugal na União Económica e Monetária e a evolução que se deu no quadro da União Económica e Monetária, evolução que, note-se, é uma evolução um pouco à margem daquilo que, em certo sentido, é a Constituição, forçando aqui muito a palavra da própria União Europeia. Ou seja, muito à margem do Tratado da União Europeia, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando o Tratado de Lisboa, que ainda hoje estou à espera que alguém me explique, talvez o professor Nuno Pissarra tenha essa capacidade, qual foi a grande utilidade e o grande motivo de satisfação que tivemos em ter o Tratado de Lisboa. Enfim, é tanto simpático ter o nome Lisboa em qualquer sítio, mas quando é para ficar associado a um documento daqueles, bem, meu Deus, não foi assim tão... não me lembro da outra disso. E, portanto, digamos, temos o Tratado de Lisboa, que foi, como sabem, em vésperas da crise, e esse tratado deu-se ao luxo, pura e simplesmente, de não tratar da matéria da União Económica e Monetária, o que significou duas coisas, que continuou à margem do tratado, chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, por ironia, seguramente. O Pacto de Estabilidade continuou à margem do tratado, e o tratado não tomou qualquer medida que
pudesse facilitar o combate à crise económica. Bom, e portanto, se a nossa presença no seio da União Monetária já era bastante complicada do ponto de vista da cedência da nossa soberania, a circunstância de termos tido que recorrer à assistência externa, essa foi, obviamente, dramática. Todos se lembram daquele memorando assinado há um ano, passou agora há pouco tempo, suponho, um ano, por acaso, enfim, suponho que só não foi feriado, porque os feriados passaram a ser proscritos, mas podiam ter trocado o Dia da República, ou 1º de dezembro, o Dia da Troika, e, portanto, digamos, foi assinado pelo Governo e pelo Partido de Oposição, aquela originalidade total, um acordo que previa um conjunto de medidas, a maior parte das quais eram da competência da Assembleia da República, mas, enfim, coisas sem importância, formalidades que não têm nada a ver com o estado de exceção, que esse é verdadeiramente, como é que é, a salvação nacional é verdadeiramente a única Constituição que temos hoje em dia. E, portanto, passamos a ter uma situação em que a nossa soberania vai ser atacada pelos mecanismos jurídicos desenvolvidos no quadro da União Económica e Monetária e, para além do tal Tratado Intergovernamental, que agora temos todos a esperança que o Sr. Hollande consiga complicar um bocado, embora, digamos, recentemente o Primeiro-Ministro português tenha comunicado na sequência de um encontro com o Sr. Hollande, digamos, aquilo que ele traduziu bem com o Sr. Hollande, é que o Sr. Hollande tinha convergido com ele na necessidade de austeridade e de equilíbrio das contas públicas. Portanto, esperamos que tenha divergido em outras coisas e que, portanto, se continue a bater por aquilo que é uma das grandes promessas da eleição dele, ou seja, a prioridade ao crescimento. Mas, entretanto, temos esta situação em que Portugal está obrigado por este conjunto de instrumentos jurídicos, de juridicidade duvidosa, particularmente por uns que ninguém deu muito por ele, que é o chamado Pacto Euro Plus, que é um conjunto de medidas totalmente destruidor de qualquer soberania na área económica e monetária e que, no fundo, este tratado intergovernamental se limitou a confirmar e a refazer. E, portanto, neste contexto, o que é que nos espera, o que é que se passa? Nada assim de muito feliz, como sabemos. Bom, primeiro, a degradação da ideia da Europa é qualquer coisa de muito deprimente, se quiserem, para mim. Já falei do entusiasmo da minha geração, europeia. Eu próprio, enfim, aí no dia 9 celebrou-se o Dia da Europa. O Dia da Europa normalmente é celebrado com uns acontecimentos mais ou menos protocolares, uns cocktails e tal, e eu achei que tínhamos que evocar realmente a Europa, pela qual vale a pena batermos. E fiz uma jornada, no meu tempo disse uma jornada de luta, hoje estas frases já estão mais gastas, fiz uma jornada por uma Europa justa, unida, solidária, feliz. Então, durante o dia, debati o programa Erasmus, que acho uma grande realização da Europa enquanto projeto de integração, de abertura das mentalidades, etc. O asilo, reunindo exilados portugueses antes de 25 de Abril nos países europeus e atuais refugiados portugueses e atuais refugiados em Portugal e mais algumas pessoas que conhecem os mecanismos de direito de asilo. E à noite fiz um concerto chamado Por uma Europa Feliz. Um concerto magnífico, posso dizer isto, o magnífico não esteve em mim, teve uns grandes artistas que lá passaram, particularmente a Cristina Branco e o Camané. Todos unidos numa ideia, é possível construir uma Europa melhor. Nos Founding Fathers da Europa, no projeto inicial da Europa, há imensas ideias positivas. Embora já estejam por lá algumas coisas, por exemplo, uma das grandes referências morais da política francesa do século XX, Pierre Mendès France intuiu ao votar contra a adesão da França à Comunidade Económica Europeia, dizendo qualquer coisa como isto: o abandono de uma democracia pode assumir duas formas. O recurso a uma ditadura interna, entregando todo o poder a um homem providencial, ou a delegação de tais poderes a uma autoridade externa, que, em nome da técnica, exerce realmente o poder político, já que, com o pretexto de uma economia saudável, facilmente se chega a ditar uma política monetária, fiscal, social, finalmente, uma política, no sentido mais amplo da palavra,
nacional e internacional. Se a França está pronta para fazer a sua recuperação no quadro de uma cooperação fraterna com outros países europeus, não admitirá que as formas e meios de a recuperar sejam impostas de fora, mesmo que sob o pretexto de mecanismos automáticos. Extraordinário. Este texto foi escrito há mais de 50 anos. Não é? Pensar a lucidez extrema demanda-se faz. Mas, portanto, a ideia de integração europeia tinha, obviamente, coisas muito apreciáveis, mas causou um movimento de rejeição de tudo o que fosse entregas excessivas de soberania. E, portanto, formalmente, os Estados mantinham a soberania. Só que não perceberam que, aos poucos, uma entidade, a Comissão Europeia, sem qualquer legitimação democrática, passava a decidir a nossa vida, totalmente, incluindo o tamanho das peras, as qualidades dos tomates, das maçãs e outras coisas assim. E outras mais graves. Se fosse essas, ainda poderíamos razoavelmente com elas. E surgiram, digamos, umas correntes bastante minoritárias de eurocépticos, que têm uma expressão em Portugal, por exemplo, no professor Raul Rousado Fernandes, a dizer que a União Europeia parecia cada vez mais a antiga União Soviética e que, de alguma forma, a União Económica e Monetária começava a ser uma espécie de não sei se se lembram, aquela organização que a União Soviética criou para fazer face, digamos, à União, às comunidades europeias. E, de facto, a ideia, citar aqui a União Soviética, não é de todo em todo má ideia, porque todos estão lembrados daquela doutrina Brezhnev da soberania limitada. Ora bem, eu interrogo-me se aquilo que a Comissão, que a União Europeia hoje em dia faz, não é, em larga medida, essa apologia da soberania limitada. E há pouco eu dizia que era muito maçador ser dirigido por um órgão sem legitimidade democrática como era a Comissão, mas aquilo que todos sabem se verificou nos últimos tempos é que nem sequer já a Comissão diz coisa nenhuma. O que dirigem são os políticos de uns Estados que foram democraticamente eleitos, é certo, mas que não foram eleitos por mim, nem suponho por nenhum dos presentes aqui. E, no entanto, são eles que decidem totalmente a nossa vida. E depois, digamos, essa afirmação desse poder foi feita com o recurso àquilo que se tem designado pela economia do medo. É engraçado, um economista muito conhecido, Jean-Paul Fitoussi, permitam que o cite rapidamente, tem uma alegoria em que a crise diz aos derrotados: lamentamos sinceramente o destino que tiveram, mas as leis da economia são impiedosas e é preciso que vocês se adaptem a elas, reduzindo as proteções que têm. Se quereis enriquecer, deveis aceitar previamente uma maior precariedade. É este o caminho que vos fará encontrar o futuro. É curioso que isto que no Jean-Paul Fitoussi é uma alegoria poderia ser lido como um discurso de qualquer membro de alguns governos da União Europeia hoje em dia. Já foi aqui recordada a abertura de oportunidades pelo desemprego, o António Espanha. Não foi o António Espanha que abriu as oportunidades pelo desemprego, foi ele que recordou a frase que lá está. E, portanto, instalamos aqui uma economia do medo, como disse um cartunista espanhol, para tranquilizar os mercados, assustamos as populações e, portanto, tem vivido toda a gente debaixo de um terror crítico que não nos deixa pensar, que não nos deixa refletir, que não nos deixa procurar alternativa. Mas o problema é que, se calhar, além da economia do medo, temos também a política do medo. Voltamos mais uma vez à questão da União Europeia e da democracia. Os acontecimentos sucedem-se de uma forma tão veloz que, por vezes, nos esquecemos que a União Europeia derrubou um primeiro-ministro grego que teve a veleidade de querer fazer um referendo na altura e enviou um tecnocrata para o seu lugar. Na Itália, destruiu o genericamente odiado, suponho, nesta sala, e por mim também, Berlusconi, mas político legitimado democraticamente, por um excelente professor de economia, por quem não posso ter mais admiração, mas que não é um político legitimado democraticamente. Sabemos também que o tiro saiu um pouco
falhado, nesse caso, a Alemanha. O Mário Monti era um espírito demasiado livre para cumprir a missão que pensaram atribuir, mas foi assim. E agora tivemos a experiência também da Sra. Merkel de falar ao presidente grego, que resolveu praticar a transparência e explicar que não teve nada a mandar fazer um referendo sobre o euro no dia das eleições, e a pressão enorme que está a ser feita, pressão para não usar a palavra mais adequada, que é de chantagem, que está a ser feita sobre o eleitorado grego e sobre o eleitorado irlandês chamado ao referendo, é verdadeiramente qualquer coisa de... não tenho palavras. Enfim, classificamos como quisermos. Portanto, os gregos são avisados de todas as formas e feitios que, se tiverem qualquer probabilidade de não votar em forças heterodoxas, terão um destino triste. Os irlandeses são avisados que, se votarem não no referendo, não vai haver mais dinheiro. A nós ninguém nos avisa de nada, porque não é preciso, não temos qualquer ideia perigosa da cabeça. E, pelo contrário, li ontem no jornal que, numa das últimas reuniões, Portugal e a Irlanda foram dos países mais indignados contra a Grécia, contra a pouca vergonha que os gregos julgam que podem fazer. Os gregos são horríveis. Felizmente não temos nada a ver com eles, são os trapalhões, nós nada. E, portanto, vamos assim num mundo esquisito. Este mundo está perigoso. Está tão perigoso que o engenheiro Jardim Gonçalves até já deu ontem uma entrevista a um jornal em que disse: estou assustado, não foi para isto que aconteceu o 25 de Abril. Começamos, de facto, a ter os tais motivos de otimismo em 700 caracteres ou 800 caracteres. Eu, por acaso, até a minha primeira leitura foi que não foi para isto que fizemos o 25 de Abril. Não é realmente isto, não foi para isto que aconteceu o 25 de Abril. E, portanto, chegamos a uma situação em que tudo o que dissermos pode estar ultrapassado para a semana que vem, não é? Entretanto, surgiu aquela frase nova, muito engraçada, que é o Brexit, para a mais possível saída da Grécia do euro. Como as pessoas criativas se entretêm com essas coisas, o Deutsche Bank hoje descobriu um novo nome para a moeda grega, que vai ser o euro. Portanto, não voltam ao dracma, passam para um euro ligeiramente diferente, que é o euro. Chipre também agora parece que também vai a seguir ao Brexit, e portanto vamos limpando isto até onde não se sabe. O que é curioso, portanto, é que temos uma situação em que, por um lado, a soberania nacional desapareceu e em que não se afirmou uma soberania supranacional, mas afirmaram-se esses instrumentos de intervenção de terror, estes instrumentos de utilização da economia do medo e da política. E se calhar a consequência disto é que mesmo aqueles de nós que não éramos muito dados a grandes discursos soberanistas, grandes discursos de orgulhosamente sós, para chamar a coisa pela caricatura, começamos a ter saudades do momento em que havia alguma soberania e em que havia alguma autoridade capaz de ditar regras aos mercados. Provavelmente esta autoridade já não pode ser uma autoridade nacional, mas então façamos uma autoridade supranacional, mas uma autoridade supranacional sem um pacto democrático que legitime essa soberania. E, sobretudo, que não continue a ser muito frequente este tipo de coisas. O Economist, como sabem, tem estas fantásticas capas. Estas fantásticas de imaginação, de qualidade, não estou a ironizar, mas esta do Rather Dangerous Monsieur Hollande é verdadeiramente qualquer coisa. Quando até o Sr. Hollande já é muito perigoso para o Economist, com que é que andamos a brincar. Desculpem o tom caótico que isto teve, mas suponho que corresponde ao caos em que estamos mergulhados. Não fui capaz de dar melhor ordem às minhas palavras. Muito obrigado.